Olá, meus amigos e minhas amigas. Você que acompanha o canal Gilvan Batista pelo YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo. Então, no nosso canal estamos postando diversos temas, palestras, formações, aulas e também um curso sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Já colocamos alguns vídeos sobre o que é a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, sobre a organização da Bíblia. Então nós vamos aqui semanalmente colocando vídeos sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar de um tema, que muitas pessoas acham difícil de entender, que é a questão dos antropomorfismos na Bíblia. Tem uma palavra difícil, antropomorfismo. Essa é uma palavra grega, vem do grego anthropos, quer dizer homem, e morfê quer dizer forma. O que seria antropomorfismo? Então, é dar forma humana a uma coisa que não é humana. Então a Bíblia está cheia, você vai encontrar, principalmente nos Salmos, você vai encontrar muitos exemplos de antropomorfismo. A Bíblia foi escrita numa cultura diferente, numa sociedade diferente. Os judeus tinham uma forma de pensar diferente, e aí isso entrou na Bíblia. Nós vimos no vídeo que a Bíblia é a palavra de Deus, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Deus que escreveu, mas Deus não escreveu diretamente, Ele inspirou homens, Ele escolheu homens para escrever a sua palavra, chamados agiógrafos, os escritores sagrados. E também a Bíblia é fruto do seu contexto, do seu tempo, ela é influenciada pelo modo de falar, o modo de pensar dos homens do seu tempo. E aí nós vamos encontrar vários antropomorfismos na Bíblia. Então, o que seria antropomorfismo? É dar forma humana a uma coisa que não é humana. Por exemplo, eu olho para uma árvore e digo, a árvore está triste. A tristeza é uma categoria humana. O homem é que fica triste, e não a árvore. Eu digo, a natureza amanheceu alegre. Então, isso é um antropomorfismo. É eu colocar numa coisa que não é humana, uma categoria humana. Então, a Bíblia toda, ela está cheia de antropomorfismos. Nós podemos citar alguns exemplos de antropomorfismo na Bíblia. Por exemplo, se você pegar o Salmo 148, no versículo 3, olha o que o salmista vai dizer. Ele vai dizer que o céu se alegre e a terra exulte. Está vendo? O céu se alegre. Alegria é uma categoria humana. A terra exulta. Quem exulta é o homem. Estonde o mar e o que ele contém. Que festeje o campo e tudo que nele existe. As árvores da floresta gritem de alegria. Está vendo? Gritar é uma categoria, é uma ação que o homem é capaz de fazer. Então ele aqui diz que as árvores da floresta gritam de alegria. Lá no Salmo 95, versículo de 11 a 12. Louve a Deus sol e lua, louvem-o astros reluzentes. Então aqui o salmista está fazendo um antropomorfismo. Coisas que são específicas do homem, ele coloca em seres inanimados, como na terra, no céu e assim por diante. Então a Bíblia está cheia de antropomorfismos. Por exemplo, quando a gente vê aquele texto lá do Gênesis, depois do pecado, Adão e Eva se escondem no jardim. E Deus, como aquele que não sabe, Deus é onisciente, sabe tudo. Então, Deus se coloca e pergunta ao homem, onde você está? Como se Deus não soubesse. Como se Deus fosse limitado. Então a limitação é a categoria do homem. Mas ali o autor bíblico, claro,
Ali é para enfatizar o estado do homem, que o homem toma consciência do seu estado de pecado. Então, a Bíblia está cheia de antropomorfismos. E o que o autor bíblico quis fazer quando colocou alguns antropomorfismos na Bíblia? A intenção do autor era justamente chamar a atenção do povo para mostrar aos seus leitores que Deus é um Deus vivo e verdadeiro e atuante no meio do povo. É um Deus que se alegra, é um Deus que tem vontade, que tem desejo. Então, o intuito dos antropomorfismos na Bíblia é mostrar que Deus é um Deus vivo e verdadeiro e atuante no meio do seu povo. Por isso, o salmista vai dizer lá no Salmo 115, por exemplo, quando o salmista quer enfatizar que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que atua no meio do seu povo, e para contrastar o Deus verdadeiro com os ídolos, olha o que o salmista faz lá no Salmo 115. Ele diz assim, para dar ênfase ao Deus vivo e verdadeiro, ele diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não podem cheirar, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, sua garganta não emite som algum. Está vendo? O que o salmista quis aqui nesse Salmo 115, versículo 13 a 15? Que justamente mostrar para Israel que Deus é o Deus verdadeiro. É um Deus atuante. Ao contrário do ídolo, Deus escuta, Deus ouve, Deus fala, Deus se comunica com o homem. Então, em várias partes da Bíblia, você vai encontrar antropomorfismos. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 9, diz assim: eles ouviram os passos de Deus que passeava no jardim à brisa do dia. Deus é transcendente. E aqui, andar é uma categoria do homem. Deus é espírito. O catecismo, até o catecismo antigo de São Pio X dizia: quem é Deus? É um espírito perfeitíssimo. Espírito não tem perna. Então Deus transcende todas as categorias humanas. Mas aqui quando o autor diz que Deus, eles ouviram os passos de Deus, Deus andando, quem anda é o homem. O que o autor quis dizer? Quis realçar a existência verdadeira de Deus. Deus é uma pessoa, Deus é verdadeiro, é um ser que tem todas as categorias que nós, seres existentes, temos. No bom sentido, não é? Então, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Está vendo? É como se fosse assim. Nós não podemos jamais nos esconder de Deus. Não temos como fugir da presença de Deus. Deus está presente no nosso meio. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Nós podemos nos esconder do homem. Tem gente que às vezes pratica certas atitudes pensando que Deus não vê. Tem gente que na igreja se comporta de uma maneira, quando sai da igreja nas calçadas, em casa, tem um comportamento totalmente diferente, que não condiz com o comportamento de uma pessoa de fé, de uma pessoa que tem Deus no coração. Então, pensa que podemos enganar a Deus. Jamais podemos enganar a Deus. Deus, e aí vai dizer, e o homem e sua mulher esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus, porém, chamou o homem dizendo: onde estás? Está vendo? E é bonito que na linguagem do semita aqui é um antropomorfismo, né? Aqui é o maior exemplo de antropomorfismo na Bíblia. Diz que Deus fica triste e se arrepende de ter criado o homem. Claro que Deus não pode ter tristeza. Deus é Deus. Deus não pode se arrepender. Deus é perfeito.
Tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando o autor da Bíblia colocou que Deus se entristeceu, que Deus se arrependeu, isso aqui é um antropomorfismo. Para realçar o que o autor bíblico quis, foi realçar a responsabilidade do homem diante de Deus. Diante de Deus. Deus nos criou para o bem. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para a perfeição. E nós, essa é a nossa missão. Responder com generosidade, com fé, com amor aos apelos de Deus. Vai dizer lá em Gênesis de 5 a 6. Assim, Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mau o desejo de seu coração. Então Deus arrependeu-se de ter feito o homem e seu coração ficou tomado de tristeza. Isso aqui é um antropomorfismo. Ou seja, tristeza, arrependimento são categorias nossas, categorias do homem. E aqui o autor bíblico colocou em Deus. Ou seja, isso é um antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Repetindo, resumindo, é da forma humana colocar um sentimento humano numa coisa que não é humana. Deus não é como nós. Deus transcende. Deus é perfeito. Deus é onisciente. Deus é amor. Tudo que Deus cria, tudo que Deus fez, foi com perfeição. Então Deus jamais, quando o autor bíblico coloca isso, ele quis enfatizar, isso aqui é chamado um antropomorfismo bíblico. E muita gente não entende isso aqui na Bíblia. Então, espero que agora, quando a gente se deparar com certas passagens da Bíblia, que fala de tristeza de Deus, arrependimento de Deus, tem alguns salmos, a mão de Deus. Deus transcende essas categorias. Quando a Bíblia coloca, o autor bíblico coloca a mão de Deus sobre nós, isso é um antropomorfismo, é para dizer a proteção de Deus sobre nós. Deus está nos protegendo, Deus está cuidando de nós. O dedo de Deus, quer dizer, a intervenção de Deus, isso é um antropomorfismo. Biblicamente, teologicamente, Deus não tem dedo, Deus não tem mão, Deus é um Espírito perfeitíssimo. Deus transcende tudo isso. Embora Deus se encarnou em Jesus, aí Ele assumiu a nossa natureza. Ele se fez homem. Mas aqui no Antigo Testamento, algumas passagens que a gente vê, por exemplo, o dedo de Deus, quer dizer, a intervenção de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus. Quando diz a tristeza, Deus se entristeceu, se arrependeu, é para enfatizar que o homem não correspondeu ao desígnio de Deus. Deus é sempre fiel. Deus é sempre Deus. Deus não muda. Deus é perfeitíssimo. Deus é onisciente. Então, todas essas categorias que se colocam em Deus são chamados de antropomorfismos bíblicos. Então, você que, com essa visão agora, pode, diante de certas passagens da Bíblia, já pode ter uma visão diferente. Por exemplo, para criar o mundo, Javé vai dando ordens e as coisas vão acontecendo. Né? Como Deus disse, haja luz e houve luz. Então, na linguagem do escritor sagrado, Deus anda, conversa, Deus fala. Então, tudo isso nada mais é do que antropomorfismo. Então, espero que com isso a gente possa ler determinadas passagens da Bíblia, tendo essa visão, esse conhecimento profundo da palavra de Deus. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Divulgue para seus amigos, seus familiares, sua pastoral, seu grupo, e assim estaremos anunciando a palavra de Deus.